Claro que eles perderam esse louvor maravilhoso, né? Você que está me ouvindo, você perdeu esse louvor, essa comunhão maravilhosa, mas você vai ter alguma explicação. Bom, vamos juntos. Qual o objetivo hoje? Alguém sabe, não? Cultos domésticos, né? Essa é a segunda, a gente definiu 4 pilares que a gente chamou, né? E esse é o segundo pilar. O primeiro, Deus falou para a gente buscar esse ano uma igreja que faça diferença através da oração, orar mais, se encher mais do Espírito Santo. Esse é uma direção de Deus para nós, e nós vamos fazer isso vivendo Atos, estudando Atos a cada domingo de manhã. E ele também deu uma segunda que devagarinho a gente vai entendendo cada vez melhor. Ele chamou de cultos domésticos. Quem aqui já participa de grupos pequenos? Um grupo pequeno é um culto doméstico? É um culto doméstico, mas não é bem a visão que a gente está colocando aqui. Ou seja, por isso Deus não nos falou grupos 3C, é porque havia algo a mais que Ele queria que a gente enxergasse ao realizar grupos pequenos. Além de o versículo-chave que me levou a entender é que antes do avivamento da igreja, ele está nos pedindo que a gente seja avivado esse ano. Antes do avivamento de qualquer igreja, de qualquer pessoa, há um período de preparação. E se você estudar lá a palavra do Senhor, Malaquias avisa que vai vir alguém que vai o quê? Converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. E depois veio esse, que foi João Batista, que lá em Lucas 1,17 ele diz: eu vim para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E depois que ele faz essa declaração, é que começa a vir Jesus, que é o avivamento em pessoa. Então, há um período de preparação da família. Deus não quer apenas que a gente venha para cá, a ciência do Espírito, dê pulos, plante bananeira, fique arrepiado, e a nossa família derrubada. Não, não, não. Ele quer que as duas coisas andem de mão dadas. Não adianta que apenas... Não adianta, é bom que alguém esteja cheio do Espírito dentro de casa, mas a gente precisa fazer com que essa pessoa seja um canal dentro do lar, para que o lar se torne uma casa de Deus. Assim como essa igreja, creio eu, é uma casa de Deus, assim também o seu lar, gradativamente, tem que se transformar na casa de Deus. E é isso que Deus está colocando no nosso coração. Essas duas linhas vão andar em paralelo. No avivamento, os lares restaurados contribuem para uma igreja cheia do Espírito, e uma igreja cheia do Espírito contribui para que mais lares sejam restaurados ainda. Amém? Então, esse cuidado com o lar, esse cuidado com a família, é algo que Deus está dando ênfase nesse momento na nossa igreja. A primeira coisa que a gente procurou fazer nessa preparação, antes de começar Atos, já que é uma preparação, foi domingo, por exemplo. A gente já sabe disso, que tem que fazer uma faxina espiritual de vez em quando, não é isso? E a gente pregou rapidamente sobre isso e sobre a herança da idolatria. Quem não recebeu essa folhinha aqui, que está interessado em restaurar o seu lar, deve receber isso e depois... Alguém não tem isso? Que não... Ricardo, tem mais lá, acho, pastor, você dá... Acho que Eunice também acho que não recebeu. Pegou lá agora. Hein? Então, isso é para ler. Se tiver alguma dúvida, nos procure, porque esse é um primeiro passo, né? Deixar o lar misturado ali. Edina já pregou aqui uma quarta-feira sobre a importância de consagrar o lar. Lembra disso? Então, nós precisamos consagrar o nosso lar ao Senhor, e você não vai consagrar o lar cheio de imagem e de outras coisas mais, não só imagens, mas também talismãs,
Diz aí. Figa. Que mais? Chuta aí, que eu não falei domingo. Ferradura. Que mais? Superstições em geral. Só que às vezes você não reconhece, muitas vezes, que aquilo ali tem a ver com coisa para dar sorte, ou para não sei o quê, para parar de chover, sei lá. E depois de algum tempo você ora e Deus começa a te incomodar e te lembra, ué, de onde veio esse negócio aqui? E aí você vai limpando gradativamente o teu lar. Bom, isso todo mundo conhece. Agora nós vamos começar esse trabalho seguindo a visão que Deus nos deu. Todo trabalho que a gente começa com Deus é assim. Ele te dá uma visão, você dá um passo, e depois ele vai te dirigindo. Se você der um passo meio errado assim, daqui a pouco ele vai fazendo assim em você. Se você ficar muito tempo parado, sem dar um passo de fé, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada. Deus dá uma visão para você que é assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. Feliz aquele que sabe o que Deus quer fazer na sua vida. Feliz a igreja que sabe a visão de Deus para a igreja naquele ano. Porque a partir dali as coisas ficam mais fáceis. A gente começa a caminhar naquela direção. O ano passado foram os grupos de restauração. E apesar de todas as dificuldades, Deus nos abençoou, não foi? E nós chegamos até o fim aqui, por quê? Porque era a visão de Deus aquilo ali. E a gente foi muito abençoado. Esse ano, além dos grupos de restauração, nós vamos começar, então, essa implementação. Abrindo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem lembra que eu falei há 2 semanas atrás? É muito comum que os filhos, ao crescerem, na medida que vão crescendo, é tanta coisa que acontece dentro do lar, que o coração dos pais e dos filhos se fecham. Às vezes é o pai que se fecha em relação ao filho, mas é mais comum ainda que o filho se feche em relação ao pai, porque o pai às vezes é rude, não soube agir com sabedoria e etc. O fato é que existe ali um muro que não deixa que o amor flua naquela casa, que o amor flua naquela família. O exemplo que eu dei, ele é marcante, eu decorei esse exemplo, é muito simples, mas fala muito ao nosso coração, e eu mantive nessa apostila, que eu não vou te distribuir agora, senão eu vou ficar com ciúme, vai todo mundo olhar para a apostila, ao invés de olhar para mim. Mas é aquele grupo, é aquele casal com seus filhos que estavam fazendo, ele 11, ela 8 anos, os 2 filhos, eu chamei de Joãozinho na palestra, lembra disso? E mamãe, numa hora que eles estão em círculo, que é muito bom, o círculo da família, chega para o filhinho e diz assim, Jesus te ama e mamãe também. O filho começa a chorar, as lágrimas começam a cair dele, e ele olha para a mamãe e pergunta, será que papai me ama? E ali, então, o pai cai em si, né? E abraça o filho, que é aquele momento criado pelo próprio Espírito Santo, facilitou, ele vai, abraça o filho, e depois toda a casa se achega, e é uma cura. O que é isso? É um exemplo de como o coração do pai se abriu ao filho, o filho do pai. Se não tivesse aquele momento ocorrendo naquela família, esse filho ia crescer na dúvida se o pai como é que é? Se o pai o amaria ou não, né? Ou estava amando ou não. E nem sei onde chegaria, mas isso talvez seja o padrão dos nossos lares de hoje em dia. Porque nós, papais, em primeiro lugar, principalmente os homens, né? Tivemos aquela que eu já falei, uma criação difícil, a gente é macho e a gente não dá mole, e a gente não sabe passar afeto, a gente acha que isso aí é coisa de não sei o que eu não quero falar aqui, não é isso? E a gente não acha que é assim que fomos criados, pelo menos na minha geração. E o pai tem dificuldade. Aí você não recebe afeto do pai, você não sabe nem depois passar para o seu filho.
e as coisas vão cada vez mais complicando, os muros se levantando, os corações se fecham, e coração fechado num lar não tem Espírito Santo que dê jeito. Você não consegue ter uma família cheia do Espírito Santo se os corações estão fechados. Não existe isso. Concorda? Então, esse é uma das coisas que nós vamos trabalhar ao implantar. Essa reunião que é simples, ela vai também trazer harmonia ao lar, vai fortalecer as famílias. E outra coisa muito importante que vai trazer quando esse grupo familiar se reúne, é aprender a ouvir. Papai e mamãe, muitas vezes, não sabem ouvir, né? A gente quase não ouve nossos filhos. A gente dá um monte de ordem, sufoca eles, mas muitas vezes a gente não tem tempo. Teve um autor que escreveu assim: você sabe como é que um lar começa a entrar em harmonia? Aí a gente, não, como? É assim, o efeito banana. Qual é o efeito banana? A gente pergunta, e ele diz assim: o efeito banana é o seguinte: mamãe faz uma pergunta ao filho, pega uma banana e começa a descascar. Para de falar e começa a descascar. Dá um tempo para que esse filho comece a falar. Isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que mostra que muitas vezes a gente só metralha, mas não ouve. Amém? Então, a gente vai aprender a trazer essa harmonia para o lar e vai aprender a deixar uma herança, né? Desde criancinhas, aquilo que a gente falou também aqui naquele dia, nunca é cedo demais para quê? Hein? Para ensinar os seus filhos, está aqui na apostila, nunca é cedo demais para restaurar o seu lar. A criança, desde pequenininha, ela tem uma esponja dentro dela que ela absorve qualquer ensinamento. Hoje em dia, de onde está vindo o ensinamento? Hein? TV, Mundo Bita, eu vejo minha neta, é Mundo Bita, TV, daqui a pouco um pouquinho maior é internet, entrando em site que não sei o quê, site de jogo, site daquilo, e a gente vai formando o caráter e os valores dos nossos filhos. A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio, fala lá em Salmo 78, que muita gente não gosta dessa palavra, mas é responsabilidade dos pais, levar a palavra de Deus aos seus filhos, desde pequenininho. Provérbios ainda adiciona, ensina a criança o caminho que ela deve andar, o caminho da verdade. Por quê? Porque quando ela tiver mais velha, ela jamais vai se afastar. Tem um exemplo disso, a gente tem exemplo disso a cada dia. Deixar uma herança, esse momento de comunhão no lar, esse momento em que o Espírito Santo vai criar um ambiente propício para as pessoas se abrirem, se abraçarem, se perdoarem, para papai muitas vezes, ou mamãe muitas vezes, pedir desculpa por um erro que cometeu. Isso vai criar um ambiente em que os próprios filhos aprendam que, se eles errarem, eles podem falar. Não tem medo de falar, de não esconder. Muitas vezes existem lares que o filho não tem medo de falar. Bom, eu estou dando uma geral aqui. Tudo isso eu quero só dizer que essa é uma das ferramentas que são fundamentais. Como eu falei com a Vânia ontem, não no meu tempo, porque eu me converti aos 33, mas tempos atrás o culto doméstico era uma prática nas igrejas, não é? E hoje, com a nossa velocidade no dia a dia, o melhor culto doméstico que às vezes a gente vê dentro de casa é quando dá o pai e os filhos sentados numa mesa, dando as mãos e agradecendo a Deus pelo alimento. E olhe lá, eu não quero perguntar isso aqui, que quem está conseguindo fazer esse mínimo? Se eu perguntar isso aqui, você vai ficar decepcionado.
Mas o que é? É o dia a dia. É a vida que nos empurra. E se a gente não fizer, se a gente não valorizar essa mudança e essa direção que Deus nos deu, nós estamos levando os nossos filhos para um caminho muito difícil, a serem dirigidos pelo próprio mundo. Se eu não educar meu filho, o mundo vai educar. Eu não tenho tempo. Meu irmão, estão plantando espinho no jardim da tua casa. Um dia esse negócio vai complicar. Alguém tem que pegar uma boa semente e jogar no coração dos seus filhos. O tempo que você perde aqui, você vai economizar no futuro. Que você acha que perde, não é? Voltando. Depois eu vou dar uma passada rápida nas apostilas, só para dar essa introdução aqui. Todos que estão interessados em culto doméstico precisam, assim, ter em mente algo que foi difícil para mim colocar em ordem. Como eu falei, já existem grupos hoje que se reúnem dentro dos lares, que chamamos de grupos de 3Cs, que, na maioria das vezes, as crianças não participam. As crianças, quem pode ficar hoje com as crianças aí? Fulano, vai lá para dentro, fica brincando com ela lá, e a gente aqui faz o nosso culto adulto. Sabe o que eu chamo esse culto? É um culto doméstico com ênfase em adultos. O outro tipo de culto doméstico, e que é uma espécie de uma novidade para a gente aqui, é o culto doméstico com ênfase em quem? Nas crianças. E a criança você pode levar até a idade que você quiser. Nesse culto, assim, só para você entender, claro que pode haver misturado, é uma coisa um pouco diferente. Seria papai, mamãe, os 2 filhos ali, uma leitura. Pastor, não pode ter uma família convidada? Até pode ter uma família convidada ali, desde que, quando a família chegar, você não vai mandar teus filhos lá para dentro, porque aí deixou de ser de novo o culto familiar. Agora, que legal se vier um outro casal com outro filho e vocês ficarem ali. Então, a primeira coisa de linguagem que a gente vai lembrar é que vão ter 2 tipos de cultos domésticos. Um culto doméstico, para quê? Com ênfase em adultos, e um culto doméstico com ênfase nas crianças. E você precisa adaptar para que você não mate sua criança, né? Quanto é que dura lá o culto de vocês lá 3C? 1 hora e pouca, e a gente sempre pede que, no pior caso, fique 1h30. Culto familiar vai durar quanto? Pô, se tiver um garotinho ali de 5, um de 8, vai durar quanto, irmão? 1h30 também? 30, 40 minutos no máximo. A dinâmica é um pouco parecida. Tem louvor, principalmente oração, para ensinar essa criançada a orar desde o início, né? E uma palavra bem aplicada, bem inteligente, bem criativa, mas o fato da comunhão daquela família, deles estarem juntos, orando a Deus, o fato da criança ver a fé dos pais e o investimento deles juntos ali em Deus é muito importante. Então, nós vamos ajudar a fazer essa parte, que ainda não está feita. Para os adultos vai ser fácil, ênfase em adultos vai ser fácil, ninguém precisa acabar com o seu grupo, porque você vai pegar a lição, como a gente sempre fez aqui na igreja.
A gente prega domingo e manda uma lição na segunda-feira, uma lição de adulto. Só que, em Atos, só que a gente vai tentar também, em sintonia com as minhas amadas irmãs aqui da EBI, fazer umas lições direcionadas para essa reunião criança. De tal forma, com a ajuda de Deus, que os pais que estão focando nas crianças vão ter acesso à mesma lição que as professoras estão dando aqui na EBI. E a EBI e os pais vão começar a se integrar, vão começar a falar a mesma linguagem, vão começar a andar juntos. Repito, só a igreja trabalhando com seu filho é muito pouco. Você precisa nos ajudar. Aliás, desculpa, você não está ajudando a mim, não. Desculpa a aspereza com que eu vou falar, mas você está ajudando é você mesmo e a tua casa. A gente tem todo o prazer de ajudar, mas é mais para você do que para nós. Porque os meus já estão bem lá para cima, já estão, mas eu ainda tenho uma netinha que eu quero colocar nessa aí. Então, nós vamos ter essas lições da EBI, vai haver uma cartilha com as lições, né, Vânia, né, Alta? Que a gente está procurando preparar, vai atrasar um pouco o início de Atos, mas é o suficiente para preparar o coração da igreja para buscar o Espírito Santo depois. Nós vamos estar aqui, antes de eu ler a apostila ainda, uma quinta-feira por mês juntos, para fazer várias coisas. Cada quinta-feira vai ser diferente. Uma quinta-feira eu vou orar, outra quinta-feira eu vou perguntar como é que estão os grupos, qual é o problema que está acontecendo, por quê? A gente está aprendendo a fazer isso aí. A gente sabe fazer grupo pequeno de adulto. Agora, de pequeninos, a gente ainda não sabe direito. Então, a gente vai trabalhar junto. O amado Eudes, por exemplo, pode colocar a netinha dele junto comigo. Vou fazer um grupo, Eudes, a minha neta e a dele. Para a glória do Senhor. Alguma dúvida até aqui para que a gente possa, por favor, distribui? Eu acho que 2, 4, 6, pode subir, 9, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 27, 28, 29, eu mandei fazer 30, uma é para mim, 30. Tem 30 certinho. Deus é bom. Ah, não, eu tenho isso aqui, eu nem preciso se alguém faltar, eu tenho minha rascunha aqui. Até agora nenhuma pergunta? Não, Letícia? Que isso? 2, uma. Eu expliquei mal, eu expliquei muito bem. Como eu não sei nem o que eu expliquei, eu acho que eu expliquei foi mal e ninguém entendeu nada. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ler. Introdução? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou percorrer rapidamente isso aqui, para que você tenha essa apostila que vai te ajudar a entrar nessa visão. Não vai resolver todos os teus problemas, mas vai começar a nos ajudar a resolver. Comecei lá, como estão falando, Deus quer restaurar nossas famílias, página 1. E nós temos a nossa parte nesse processo. Quem pode dizer, eu quero fazer? Diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Nesses dias que está muito claro que as famílias têm sido atacadas, não preciso nem falar, dar exemplo, Deus tem falado sobre a importância desses cultos domésticos na reunião nas casas. Nós somos filhos, nossos filhos precisam ver o nosso investimento na palavra, na oração e nas coisas de Deus. O Senhor está nos dirigindo a abrir reuniões semanais nas casas, de preferência às quintas-feiras. Por quê? Porque uma quinta-feira por mês eu vou chamar vocês até para cá. E nesse dia não vai ter. Uma vez por mês, esse grupo se reunirão na igreja, uma vez por ano, nós vamos fazer um retiro espiritual. Foi muito bom fazer o GR com o retiro, e nós vamos fazer um retiro com as famílias também. A partir de abril, eu espero começar já a ter as lições feitas na EBI, as lições das crianças, e a partir de abril, então, eu entro em Atos e começo a distribuir para vocês
as lições. E eu sublinhei, vamos procurar estudar o mesmo tema, aonde? Na escola bíblica infantil. Assim, pai e filho vão estar sintonizados. Eu incentivo você a se unir, sua família, se unir a outra família e fazer essa reunião. E juntos vamos estudar e criar um ambiente para que o poder do Espírito Santo possa se manifestar. Aqui eu dei meu testemunho, quando eu ainda não tinha uma ideia do que seria. Eu fazia dentro da minha casa um culto doméstico com ênfase em adulto, que às vezes a Natália sentava pequenininha para ver, às vezes. E o Rodrigo já com 12, 13 anos começou, aí ele participou. Mas mesmo assim, veio porque eu me converti muito velhinho, né? Meu filho já tinha 12 anos quando eu me converti. Meu amado irmão, foi assim que eu experimentei o poder de Deus em minha vida, foi assim que minha família foi abençoada. Iniciei uma reunião e ali vi curas, e não vou falar mais não, que vocês leem depois o meu testemunho. Vou falar, saindo do segundo parágrafo, creio que Deus quer fazer maravilhas em nosso meio. O culto doméstico é um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para operar e tocar no coração das pessoas. Amém? Meu irmão, sua família é muito importante para você e para Deus. Por favor, se una a essa visão. Vamos investir em nossas famílias e vamos abençoar os nossos lares. Lembre-se, quem lembra no final de 2018 que a gente fez um jejum? Quem lembra? A gente pediu ali uma jornada feliz para a nossa família, lembra disso? E Deus está respondendo em 2019, e Ele está dizendo, agora a parte de vocês, dê um passo de fé, envolva a sua casa, e Deus vai abençoar o seu lar. E aí eu explico o documento, este documento apresenta, papapá. 2, culto doméstico, já expliquei, ele é um prenúncio de avivamento, já falei sobre isso. Aqui embaixo, testemunho do menino de 11 anos, está lá? Será que papai me ama? Será que teu filho pensa assim? Quantas vezes você abraça seu filho por semana? Você já pensou nisso? Quantas vezes você diz ao seu filho que ama? Bom, nessa reunião é uma boa oportunidade para fazer isso. O Espírito Santo vai te ajudar, quem tem barreira. Eu confesso, eu tenho barreira. Meu pai foi maravilhoso, minha mãe maravilhosa. Desde que fui crescendo, minha mãe trabalhava fora, meu pai fora. Me deram uma boa educação, mas abraço foi difícil. Recebi pouco. Então, eu luto com isso. A Maria às vezes brinca assim, não vou dizer qual filho, né? Estamos 3. Vai lá e abraça. Eu falei, vai lá e você abraça, eu falo para ela. Porque a gente tem, ela também. Mas nesse momento você vai sendo quebrado, irmãos. Não pode haver um lar com essa dificuldade. O seu filho precisa de afeto. Se ele não receber no lar, ele vai receber em outro lugar. Ele vai procurar receber em outro lugar. Ele precisa disso, por quê? Porque é humano. Ela é humana, ele é humano. Veja que oportunidade você tem para quebrar essa barreira. Eu botei lá na página, acho que é 3, né? Os pais muitas vezes têm dificuldade de externar palavras de amor, e eu coloquei aí o abraço para você também. 3, cultos domésticos, base bíblica. Fiz aqui há 2 domingos atrás, quem não tem e não ouviu essa palestra, por favor ouça, que é a base bíblica para os cultos domésticos. Depois eu pergunto, que tipo de herança você tem deixado para os seus filhos? O que ficou gravado, o que está ficando gravado na mente, nas emoções do seu filho, do que acontece no seu lar? Contei a história e guardei aqui, nesse testemunho, do negócio da boda de ouro, lembra? Não lembra? Então, conto rapidamente. Boda de ouro de casamento dos pais, os filhos, não sei se eram 3. Diz assim, vamos fazer o seguinte, cada um de nós vai dar um presente, mas o maior presente que nós vamos dar
é falar para os nossos pais a marca que eles deixaram nas nossas vidas. E os três, com a mamãe, falaram a mesma coisa. Mãe, o que marcou foi ver você ajoelhada orando por nós. Papai, o irmão do autor diz assim, o meu irmão chegou para o meu pai e falou, obrigado, pai. Eu tinha 3 anos, quando o Senhor começou a me ensinar sobre como o Espírito Santo dirige os seus filhos. E o Senhor ensinou com lágrimas. Naquele dia, eu me convenci que o cristianismo é verdade. E por mais que eu tenha me afastado, porque ele se afastou, eu não tenho dúvida nenhuma que o caminho é o cristianismo. Veja, eu vou estar com 74 anos, quando eu fizer a minha boda de ouro, tá? Se preparem, vai ser uma festa legal. Daqui a 9 anos. Ah, como eu gostaria de ouvir isso dos meus filhos. Talvez eu ouça de alguns. Um outro tipo de marca é totalmente diferente. Marcas negativas. Não é? Muita panela voando, muito grito. A gente precisa ter cuidado com o que a gente está. Deus nos dá essas coisas para a gente administrar, né? Coisas. Mas Deus nos dá uma coisa muito mais valiosa, que são nossos filhos para administrar. O teu filho é uma bênção que Deus te deu, mas ele não te pertence, tá? Você está fazendo um trabalho para Deus, tá? Você está preparando ele para esse mundo aí, tá? Vai chegar o dia, meu irmão, que ele vai sair da tua casa, não tem jeito. O que ele vai levar com ele? Estou indo agora lá, que tipo de herança, já fui, e ali lá no finzinho, ou lembrarão das discussões, antes do 4, antes da importância dos cultos domésticos, você tem aí, faça a sua escolha, tome a sua decisão, faça como Josué, vamos lá? Eu e minha casa. E aí eu botei aqui, logo depois, lembre-se, nunca é tarde demais para ser canal de Deus, instrumento de Deus no seu lar. Poxa, você está falando muito de criança, meus filhos têm já 30, 35, 40. Nunca é tarde demais para ser canal de Deus no seu lar. O meu lar e o seu lar vão ser transformados em casa de Deus. Uma família restaurada. E quem vai ser usado? Você. Você é o canal de Deus. Deus está preparando você. Ele botou você como papai e como mamãe naquele lugar. E por outro lado, meu filho é novo demais. Não tem essa também não. Nunca é cedo demais para levar Deus e sua palavra para o seu lar e para as suas crianças. Eu incentivo você a levar. E com eu ainda tem umas criancinhas lá, o nosso netinho. Eu estou tentando bolar como é que eu vou fazer para tirar lá da creche, levar lá em casa, sentar eu, Maria, Carol e ela, a gente vai fazer uma farra lá. Uma farra no Senhor. Eles pegam tudo, já falam amém, eles já fazem, meu irmão, mas é agora. Essa é uma pré-evangelização que você faz. Não é? Não é, vovô? 4, a importância dos cultos domésticos. Aqui eu já falei, o culto doméstico traz restauração e harmonia na família, pula para o B, um relacionamento mais profundo, não só com Deus, mas também entre os familiares da casa, né? Leva a família a ter comunhão com Deus, e eu peço para você sublinhar esse assim, ó, fortalecer os laços familiares, trazendo harmonia no lar, está vendo aí? B, abrindo o coração dos pais aos filhos e criando um ambiente em que o amor e o perdão possam ser, estimular os valores cristãos, é claro, você vai ensinando desde garotinho, fortalece o espírito, quem está envolvido, orando, vendo o resposta de oração, vai crescer, experimentar o poder da unidade, da concordância. Como vai ser bonito você ter uma lista de pedidos com seus filhos
e Deus começar a responder, porque Mateus 18 nos ensina o poder da concordância, não é? Quando 2 ou mais estiverem reunidos, não é isso? Ele vai estar presente, e ali você se ligar a algo aqui, concordando, Deus já ligou lá no céu, amém? E isso a criança precisa aprender, e o filho adulto precisa aprender, e vai motivar um despertamento espiritual. 5, a dinâmica dos cultos, aí eu dividi aqui em 3 cultos, só para efeito de análise, com ênfase em adultos, com ênfase em criança, e culto doméstico misto. O que é misto? É porque alguém vai dizer, lá em casa não dá, pastor, porque lá em casa eu tenho uma criança de 4 e tenho um adolescente de 13. Aí eu expliquei aqui que dá para fazer assim mesmo, tá bom? E vocês leiam em casa, principalmente quem tem esse problema, lê o 5:3. Mas no 5:2, Jesus disse assim, ó, deixa vir a mim os pequeninos, porque eu quero abençoá-los. Os discípulos não queriam deixar que as crianças chegarem a Jesus, lembra? Eles impediam de todos os jeitos. E nós, como pai, não podemos dar uma de discípulo. A gente precisa levar eles a Jesus, que Jesus vai querer abençoá-los para a glória do Senhor. Amém? E aí eu botei aqui um exemplo aqui de 40 minutos, oração inicial, 2 e 3 cânticos, por favor. Façam cânticos que a criança possa decorar bem rápido. O ensino da palavra, que vai ser baseado naquilo que nós vamos estar juntos na EBI. Testemunho e oração uns pelos outros. Não ore apenas com os seus filhos. Ore pelos seus filhos. E põe as mãos sobre eles, por favor. Eles precisam receber. E você é canal de Deus para isso, amém? Veja bem, se o culto é baseado em criança, tá certo? Nesse dia, você pode fazer devocional, se você é um pai que já faz devocional, você pode fazer toda semana, todo dia com ele. Eu dou glória a Deus, tá? Agora, nessa quinta-feira, a gente vai ter uma lição específica, que vai dar um tema principal. Você vai ver o que seu filho estudou no domingo, na igreja, e você vai usar sua criatividade para trabalhar com ele. Para que a gente, por que eu estou fazendo isso? Estou tentando manter toda a igreja em Atos. A gente aprende em Atos o poder da unidade, das pessoas andarem juntos, concordando. E se a gente conseguir levar isso para dentro das casas, esse desejo de buscar mais do Espírito, de ser cheios do Espírito, e levando até as próprias crianças, vai chegar um momento que a gente vai falar de busca, e a gente vai dar uma liçãozinha para eles, de como buscar mais o Espírito Santo. E, meu irmão, eu creio que quando uma criança começa a orar a Deus, pedindo mais do Espírito, o negócio vai cair, o fogo vai cair, porque ele faz com uma pureza de coração que eu não consigo ter. Desculpa, você também não consegue ter. A gente é muito puro e eles têm uma fé muito aberta, eles não têm quase ruído, eles recebem aquilo que você está dando, e Deus, é claro, que vai se agradar disso e vai encher. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Nós vamos dar uma espécie de um guia para você, em que você, se eu sou um pai que consigo fluir na palavra, fique à vontade, mas cuidado para você, e procure ficar em Atos, para não sair muito, porque quando chegar domingo aqui, ele vai ouvir Atos, vamos deixar ele, porque Atos é o quê? É o manual da igreja, concorda? É o manual da igreja, é um manual de crescimento da igreja, expandindo, é um manual de crescimento espiritual, concorda? Tem marcas muito lindas, é a igreja de oração, ele tem que entender que tem que ter oração. Então, essas coisinhas a gente vai ensinar às crianças. Agora, cada pai conhece o seu filho e está super, fique super à vontade
para fazer as suas adaptações. Aqui nós não vamos engessar ninguém. O que a gente quer é possibilitar aquele que tem dificuldade de ir adiante. Entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer. Não, mas então tá bom, olha aqui, tem uma lição aqui, estuda essa lição, que vai ter, a gente vai ter assim, mais ou menos, alguma coisa escrita para o papai, para a mamãe. Eu não sei nada, mas agora você sabe, está aqui o negócio da lição, você pode levar isso para o seu filho. Entendeu? Respondi, Paulo? Vai? Tá. Isso. Isso, é o seguinte, a EBI vai estar sincronizada essa lição adaptada, simplificada, para que a criança possa pegar. E nós, como adultos, talvez você ainda não tenha participado, a gente vai pegar, todo domingo a gente dá a palestra aqui de manhã, e na segunda a gente der uma lição para os adultos. Aí você fica com a lição. Eu acho que foi até bom você perguntar isso. Uma das coisas mais bacanas que tem, posso usar o teu nome aqui, Alta? Por exemplo, a Alta tem um culto de adultos, com ênfase em adultos, na terça-feira, que é um grupo 3C. Ela pode manter esse grupo aqui, e na quinta-feira, por exemplo, fazer um culto com as criancinhas dela, se ela quiser. Entendeu? Então, ela vai precisar, nesse caso, das 2 lições. Não é? Culto misto de adolescente. Tem alguém aqui com esse problema? Acho que não. Os que têm esse problema não vieram. Acho que o Galeno tem esse problema. Talvez o Luiz. Eles leem isso aqui depois. 6. Está quase acabando, amados do Senhor. Em primeiro lugar, deve-se destacar, isso é legal, a importância de construir no lar um ambiente onde as pessoas são aceitas, amadas e perdoadas, mesmo quando erram. Isso é fogo, né, irmão? Começa como? Começa por você dando exemplo. Por exemplo, quem já brigou com o seu filho aqui? Quem já se irou mais do que deveria aqui com seu filho? Quem já passou dos limites aqui no seu filho? Tá, agora imagina o seguinte, você está fazendo isso às 6 horas da noite de quinta-feira e às 7h30 está previsto para a família, o culto doméstico de vocês. Com que cara você vai dar esse culto? Primeiro, você vai dar esse culto? Vai. E aí eu escrevi isso aqui para você. As falhas não devem impedir o culto. Se você perdeu a paciência com o filho meia hora antes de começar o culto, não pense da seguinte forma: seria uma hipocrisia eu liderar o culto doméstico. Por isso, nós não vamos tê-los essa noite. Pelo contrário, comece o culto pedindo perdão a todos que testemunharam a sua falta de paciência e ore a Deus pedindo perdão. Seus filhos vão respeitar você mais ainda por isso. E eles serão tolerantes com as fraquezas dos pais. E eu não escrevi aqui, e com suas fraquezas também. Eles vão ver aqui, esse papai pode errar, né? Eu também às vezes posso confessar para ele. Contanto que eles confessem ao Senhor e busquem seguir ao Senhor com sinceridade. Esse é o ponto. Esse autor aí disse, não são os pecados de um crente, mas sim os pecados não confessados que obstruem o canal de bênçãos, levando muitos a perderem o melhor de Deus. Amém? Só sou eu e o meu filho. Não fique limitado com o número de pessoas. 2 pessoas são suficientes para realizar esse culto. Onde estiverem 2 ou mais. Segue algumas observações importantes nas diversas fases. Eu escrevi um pouco sobre a palavra. O B eu quero marcar. A importância do ouvir.
Depois da palavra, muda a página. B, a importância do ouvir, já falei isso aqui. Lembre-se sempre de ouvir o que os seus filhos têm a dizer. Essa é uma das formas de ajudar o seu filho a abrir o seu coração. Amém? Está aqui, eu sublinhei, mas desde a infância as crianças começam a receber palavras, ofensas e todo tipo de violência verbal fora de casa e muitas vezes no próprio lar. Um pai áspero, rude, contribui para fechar o coração do filho. À medida que crescem, muitas delas fecham o coração para os pais, para Deus e para o mundo, mas dentro delas ainda sentem necessidade de carinho e afeto. Se não estão conseguindo do lar, vão procurar lá fora. Alguns exemplos de assim, como é que eu sei se meu filho está com o coração fechado? Vou dar alguns exemplos. Uma criança com o coração fechado evita a comunicação. Pode se recolher e normalmente não corresponde bem ao afeto. Pode ter uma pontinha de rebeldia, discutir, resistir quando você lhe pede para fazer alguma coisa. Pode ser do contra, recusando-se a gostar de qualquer coisa que você goste. Pode acreditar na crítica dos outros quando fizerem contra ela. Pode ter pensamentos negativos, pode ser muito crítico. E aí, pode iniciar o uso de álcool, droga, etc. O que fazer para abrir o coração? Está aqui, aprender a ouvir. E a última frase desse parágrafo é: o culto doméstico ajuda a construir esse ambiente em que os corações se abrem com a ajuda do Espírito Santo. C, testemunhos, muito importante, para as crianças verem, para a família ver que Deus está operando. D, uma família sem oração é uma casa sem telhado. Quando vem a tempestade, dançou. Nós precisamos orar por nossos filhos, mas também orar com nossos filhos. A oração não deve ser muito longa, viu? Para não cansar eles. Bem? E você deve tentar, primeiro, deve ser específica, junto com a tua família, para criar o testemunho, para ele ver que Deus responde. Segundo, tenta variar um pouco, confissão por pecado da família, de acordo com a idade, é claro, petição por misericórdia para a família e ação de graças. Por favor, lares do Senhor, onde não tem um lar cheio de gratidão, dificilmente esse lar vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ensinar nossos filhos desde pequenininho, não só a ter uma lista de pedidos, mas ter uma lista de bênçãos, uma lista que eles vão agradecer. Vamos ajudar eles a enxergar as coisas que eles já se acostumaram e desvalorizaram, como a casa que ele tem, a comida que ele tem, a família que ele tem. Tudo isso a gente precisa começar a ensiná-los desde criança. Amém? E, na medida que isso começar a andar, começar a orar para fora da família. Orar para fora da família para ensinar a eles que o cristão tem que começar a orar para fora também, não é? Louvor, vou pular, e entra aqui, finalizando esse capítulo, segue algumas dicas para o culto doméstico. Primeiro, cuidado com os tempos de duração do culto. Deve ser diferente de acordo com a idade. Procure criar um ambiente de gratidão. Não menospreze a importância do testemunho. Por favor, papai ou mamãe, quem for liderar, se prepara um pouquinho para cada reunião. Aprenda a ouvir e sublinha, evite questões polêmicas. Esse culto é para unir, esse culto é para dar aconchego. Começou uma pergunta polêmica, não, isso aí a gente pergunta ao pastor, eu respondo fora do culto, mas agora eu quero isso aqui, vamos orar, sei lá. Vamos mudar de assunto, vamos olhar pelo outro perfil. Não entre nisso, isso aí não gera nada de bom. Não deixe de orar. E o local, botei aqui só uma observação. Quando você escolher o local e se sentar com sua família, ou com seus adultos, né, e os seus convidados, lembre-se de levar tudo que você precisa para não ficar toda hora indo para lá. Por favor, o nosso amigo celular, né? A nossa amiga, eu já fui em reuniões. Quem já fez visita, o cara foi, te chamou para fazer uma visita, você senta, você foi lá fazer uma visita, e a televisão fica ligado
o tempo todo. É claro, a pessoa é dona do lar dela, ela tem o direito de fazer isso. Eu só estou dizendo a você, procure não fazer isso com seus filhos, né? Paga tudo, vamos agora, é a nossa hora com Deus. Conclusão, esse eu vou ler tudo, pequenininho. Gostaríamos de lembrar que estamos juntos nessa visão. Cremos que é o tempo que Deus nos chama para restaurar as nossas famílias. Muitas famílias estão aprisionadas em situações emocionais e até, por isso que teve uma pequena faxina e rapidamente também falei de herança espiritual. Sabemos o tamanho do desafio, mas cremos no poder de Deus para implantar a sua vontade em nossos lares. Pastor, lá não dá, lá em casa não dá. Amado, começa. Mas o meu filho não vai vir. Começa você e sua esposa. Dá uma chance para Deus. É que tu não conhece o meu filho? Eu não conheço não, mas Deus conhece. Deus quer restaurar, mas nós temos a nossa parte. Crer e seguir em frente. Sem fé, você que está numa luta por anos com a sua família e está a ponto de desistir, não faça isso. Esse é o tempo de Deus para restaurar o seu lar. Dê um passo de fé e Deus vai abençoar. Nós estamos começando hoje, quer dizer, hoje foi uma introdução apenas, um trabalho que vai durar meses, irmãos. Por favor, não pense que vai chegar lá e vai apontar. Poxa, pastor, 2 reuniões aconteceram e não aconteceu nada. Ah, meu irmão, não é por aí. Nós vamos estar aqui todo mês, nós vamos ver os problemas, nós vamos orar uns pelos outros. Hoje eu tinha que falar demais, não deu para orar, mas nós vamos orar, vamos clamar, nós vamos nos ajoelhar pelas nossas famílias, vamos ter uma vez por mês aqui, Deus vai ouvir nosso clamor, e problemas que surgirem, vocês chegam aos pastores, se não quiser que os outros saibam, e vamos na frente. Isso é uma luta, só que Deus está na frente, amém? Último parágrafo, estaremos juntos uma vez por mês para avaliar o andamento dos cultos, talvez fazer correção de rota, tirar dúvidas, procurar vencer os obstáculos e oposição do inimigo de nossas almas, através de oração e algumas vezes através de ensinamento bíblico que abre brecha dentro do lar. Faça como Josué, tome a sua decisão e declare para você mesmo e para o reino espiritual, o quê? Aleluia. Deixa dúvidas para o fim, eu quero orar agora. Se você crê nessa visão, eu queria que você começasse desde já a chegar ao trono da graça de Deus, pedindo ajuda para Ele, dizendo que você crê, que apesar de todas as coisas que estão acontecendo, te mostrando o contrário, você e sua casa servirão ao Senhor. Se você crê nessa visão, se você quer começar desde já a interceder pela sua casa, em nome de Jesus, fica de pé. Dá a mão para o seu irmão, principalmente quem é familiar, fica do lado do outro, marido e mulher, se puder, fica do lado do outro. Aleluias. Louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e nós te adoramos. Esse é um momento, Pai, como Marco falou, um momento novo nas nossas vidas. Tu nos desse essa inspiração, Tu nos deste, Senhor, essa direção, e eis aqui os teus servos, Senhor, que entenderam a importância de investir nos seus lares, entenderam a importância de investir junto com seus familiares, junto com seus cônjuges, junto com seus filhos, junto com seus pais. Aqui estamos nós dizendo, Senhor, nós cremos que nós, em nossa casa, serviremos ao Senhor, nós não vamos nos iludir, sabemos que a oposição virá, mas nós cremos na Tua palavra, nós sabemos que nós servimos a um Deus muito maior, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso agora, em concordância como igreja, nós nos unimos, diz assim, nós nos unimos, em nome de Jesus, para derrubar toda oposição maligna, com fundo espiritual, ou emocional, ou da carne,
que se levanta agora contra essas famílias, contra as famílias aqui representadas, contra as famílias da CCRV, maligno, em nome de Jesus, recua agora, porque a minha vida pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, o meu lar será chamado casa de Deus, a minha família será totalmente restaurado para a glória de Deus. Pega tudo que é teu agora e larga a minha vida, a vida do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu falo com meu Pai, dependemos totalmente de Ti, e eu quero abençoar, Senhor, cada família que se chegou aqui, que nesse momento venha o revestimento do Teu Espírito, aonde havia desânimo, aonde havia desesperança, que venha esperança, que venha um novo ânimo, Senhor, que venha capacitação do Teu Espírito, aleluias, para que possamos seguir em frente, e continua nos ajudando, Senhor, porque nós confessamos, sem Ti, nada podemos fazer, mas o Teu Espírito, Pai, aquele que vai à nossa frente, os Teus anjos estão ao nosso redor, e quando cada um de nós hoje entrar no seu lar, que pise como Josué pisou, e declare, esta terra é terra santa, esse lar pertence ao Senhor. Comece a declarar isso a cada dia, a cada dia, a cada manhã, a cada vez que você voltar a casa, você entre dizendo, eu estou pisando aqui, eu estou chegando, os anjos do Senhor estão comigo, e todo o espírito das trevas vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quem pode dar 1, 2, 3, glória a Deus? Antes de palma, quem ficou com dúvida, por exemplo, sei que você tem dúvida, Maria Roque, me procuraram ontem, foi o Vanildinho que levantou, tem muitos adolescentes lá que não têm pais, né, Roque? Então nós vamos ter que ter uma estratégia especial para abraçar, e você vai ser papai, você vai ser mamãe, talvez alguns ajudadores contigo lá, para acolher aquilo lá. Depois a gente vê. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A gente vai ter que sentar, porque cada caso é um caso. Amém? Obrigado por... Fala, Célia, uma pergunta. Hein? Se você quiser morar sozinho, se você está morando sozinho, convide alguém para o seu lar, ou se una a uma outra família. Ok? Agora, quem tiver esse problema, comunique-se conosco, e a gente vai tentar ajudar. Eu esqueci alguma coisa, pastor, do que a gente falou? Qualquer dúvida, procure, nós estamos aprendendo, daqui a pouco vai... Quando eu entrar em Atos, você sabe que você vai começar a receber as lições. Ok? É para todo mundo? Porque eu posso ver se vai para todo... Senta-se não, você dou mais 2 minutos de pergunta, 3. Porque para ver se... Perguntas que for só específico como ela, a gente deixa para depois. Uma declaração de amor. Senhor, eu te amo. Fala. Pronto.
cheias do Espírito Santo. Amém. E quem tem, eu não sei se ele levantar a mão, a pessoa, mas tem gente aqui que já tem experiência e começou a fazer um cultinho doméstico com seu filho e as coisas mudaram no seu lar, tinha algumas coisas acontecendo. Se quiser falar, ele levanta o braço, senão não precisa falar. Mas milagre acontecendo depois que os pais começaram a fazer algo parecido como de noite, vai lá, lê, não era um culto doméstico, mas chega perto dele, lê a Bíblia, ora e entrega. Isso faz toda a diferença. Criança que tem algum problema, que chora muito, a Ariana, viu, me falou no outro dia que a filhinha dela acordou gritando, não foi? A Alice acordou gritando, eles impuseram as mãos nela, começaram a falar de Jesus, e ela voltou de novo a dormir tranquilamente. Meu irmão, assim, às vezes a gente é muito intelectual e esquece que tem no reino do Espírito uma grande oposição que quer infernizar as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos. E a gente tem que se levantar e agir. Agora sim. Última pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Glória a Deus. Obrigado por terem vindo. Agradeço a cada um de vocês e tentem multiplicar o que está aqui, tragam dúvidas para nós. Ah, não! Pastor, você é uma... Lista de presença. Pastor, para que lista de presença? Porque eu fiz duas perguntas. Até porque a Célia viu, eu quero detectar essas coisas. Pretende fazer culto doméstico na tua casa? Sim ou não? E vai ser com ênfase em criança ou adulto? Eu queria ter essa fotografia para ver como eu vou ajudar. Ok? Então, tem duas páginas aqui. Separa, por favor. E aí passa. Duas páginas, separa, tem duas. Só uma perguntinha enquanto faz, né, irmã? Tá bom, pode ir. Enquanto a gente vai falando, vai aqui. Não, tem aí o culto místico que eu expliquei. Aí, agora, se for muito adulto e criança, você vai ter que ver, porque, na verdade, o culto ele vai ter que ter uma cara, mesmo que tenha adulto e criança. Qual vai ser a prioridade? A criança ou o adulto? Porque a palavra vai ser diferente. A palavra vai ser diferente. A dinâmica vai ser diferente. Imagine uma criança olhando uma pregação minha aqui de domingo de manhã. Ela nunca mais voltou na igreja, irmã. Não é? O cara fica gritando uma hora aqui, que nem um... Quem preencham rápido, está andando. Está liberado, quem puder preencher já está liberado. Deixa eu ver se tem outra folha aqui. Para liberar mais, bota aqui atrás, lista de presentes. Duas perguntas, sim ou não? Dá para rolar? Vou ganhar pouco tempo? Então, tá bom. Então, aproveita enquanto o pessoal está escrevendo. Outra pergunta, alta? Nada. Marina? Nada. Vânia pode falar. Disse que o culto de adulto é separado de criança, porque a linguagem é outra. O de adulto não serve para criança, mas de criança serve muito para o adulto. Aleluia. Na verdade, eu escrevi isso no misto, entre você ter um filho adolescente e de criança. Na hora que você estiver trabalhando com a criança, o teu adolescente está aprendendo pra caramba. Aleluia. Na verdade, quem prepara qualquer culto aprende muito. Se você vai conversar com uma criança, estudar antes, você vai aprender muito. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ensinar. Não é? Fala, amado. Resolvido aí? Se vocês já fizeram. Dona Edina, glória a Deus. Marcos Paulo, se você quiser conversar alguma coisa, eu estou aqui. Vou ficar aqui mais uns 10 minutos enquanto vocês escrevem. Glória a Deus. Está liberada, Dani. Pode ir. Com todo carinho, todo respeito. Isso aqui vocês desistiram? Não?